Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Isabela Smith, médium do Grupo Anjos de Luz. Está começando agora o programa Conte Conosco. Peço licença a Deus, a Cristo, à equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada pelo Dr. Helmut, mentor espiritual do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre. Luz, paz e bem. O programa Conte Conosco tem por objetivo oferecer acolhimento àqueles que necessitem de apoio e orientação. Propõe falar sobre saúde e espiritualidade. O Grupo Anjos de Luz oferece diversos canais que promovem o auxílio à escuta fraterna ao próximo. Por esse motivo, caso você sinta necessidade de conforto de falar sobre qualquer dificuldade que esteja vivendo, conte conosco. Hoje vamos falar sobre o tema A Diversidade Sexual sobre a Ótica Espírita, com a convidada Débora Gomide, psicóloga clínica e social, que atende crianças e adultos, e atua também em uma organização da sociedade civil chamada GECRIVA, sediada em Vespasiano, MG. Que alegria recebê-la, Débora. A diversidade sexual é um conceito abrangente que envolve múltiplas dimensões e está intrinsecamente ligado à inclusão. Embora idealizemos que todos sejam aceitos e respeitados por sua identidade, alcançar efetivamente essa inclusão ainda é um desafio para a nossa sociedade. Então, o tema de hoje é bastante relevante. Antes da gente começar, no entanto, eu vou fazer uma pausa para que a gente possa fazer o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz, depois o nosso decreto de servidores da luz e uma bênção especial ditada pelo Dr. Helmut para o ano de 2025. Então, vamos lá. Eu convido a todos agora para respirarem profundamente, inspirarem e respirarem, e pensarem, né, nos entendimentos que querem atingir com o programa de hoje, e vamos começar. Então, como vamos começar pelo mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo, e neste momento perdoo a todos. Peço perdão. Sinto muito. Eu me amo a todos, sou grata, estou livre, todos estão livres, assim é e assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. E agora o decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz, eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Assim é e assim será. Amém. E agora vamos passar a bênção. Eu o abençoo 2025. Eu abençoo a minha vida. Eu abençoo o Grupo de Anjos de Luz. Eu abençoo a minha casa. Eu abençoo a minha família. Eu abençoo o meu trabalho. Eu abençoo tudo que tenho. Eu abençoo tudo que sou. Eu abençoo tudo que sinto. Eu abençoo tudo que penso. Eu abençoo todos os meus amigos. Eu abençoo todos os meus inimigos. Eu abençoo as minhas conquistas. Eu abençoo o meu sucesso. Eu abençoo as minhas realizações. Eu abençoo a minha vida com saúde e paz. Eu abençoo a minha vida com abundância. Eu abençoo a minha vida com prosperidade. Eu abençoo a minha vida com luz e bem. Eu abençoo a minha vida com alegrias. Por todas as bênçãos recebidas, eu agradeço e peço a Deus que abençoe todo o planeta. Por tudo eu dou graças, hoje e sempre. Dr. Helmut, em 21 de janeiro de 2025. Então, agora eu passo finalmente a palavra para você, Débora, para que a gente possa iniciar. Então, é só que seja um ano realmente cheio de bênçãos, né? Essa mensagem aí foi um dia depois do meu aniversário, que foi dia 20. A gente recebe nessa bênção que a gente também pode ser bênção na vida das pessoas. E agora a gente vai tratar de um tema muito importante e que a gente possa ser caminho para essas pessoas, né? Que estão passando por esse tipo de dificuldade. O mundo, assim, desde sempre, teve ainda tem muita dificuldade para lidar com aquilo que é diferente. As gerações vão mudando, muda a ideologia, mas ainda assim as pessoas ou as coisas que são diferentes sofrem algum tipo de retaliação.
Enquanto psicóloga, eu posso dizer que o diferente lhe causa, às vezes, medo e receio nas pessoas. E aí, é mais fácil para a pessoa ter um comportamento evitativo, ou seja, eu vou evitar aquela coisa, aquela pessoa, aquele grupo, né, o que quer que seja, em vez de buscar compreender. Só que, infelizmente, tem casos que, se fosse apenas evitar, ó, por exemplo, aquele tipo de pessoa, aquele grupo ali, não me identifiquei, achei estranho, vou me afastar. Seria menos pior, mas tem pessoas que ainda pensam diferente. Não gostei daquele grupo, acho que eles estão errados e vou lá e vou agredir, né? E uso de violência. Eu vou dar um exemplo bem assim, bobo, não é bobo, né? Para mim não é bobo, porque eu gosto muito de animais, mas, por exemplo, pessoas que não gostam de gato. Tem gente que não gosta de gato e aí vai lá ver um gato e chuta. Poxa, se você não gosta de gato, não tenha um, mas não tem que ir lá e chutar o gato, entendeu? E quando a gente fala de inclusão, né, eu gosto sempre de mencionar a história da loucura, que, no geral, a maioria das pessoas desconhecem. Mas vocês vão entender o porquê que eu estou dizer da história da loucura, sendo que o assunto é sobre gênero e sexualidade. É porque a maioria das pessoas, né, isso no passado, não tão distante, tudo aquilo que era diferente era julgado à margem da sociedade. Então, por exemplo, a pessoa com uma deficiência física era excluída, segregada, aí passava por torturas. A pessoa o homossexual, por exemplo, era dito como um transtorno, porque já foi considerado transtorno mental, até dos primeiros DSM, que é o Manual de Diagnóstico, consta lá como uma doença mental. As pessoas eram tratadas, literalmente tratadas, em relação a isso, ao gênero diferente, por não se identificar com aquele gênero, né, que hoje em dia é mais falado, mas na época tinha essas pessoas também. Então, assim, era tudo colocado no mesmo pacote, mas como se fosse tudo algo ruim, e nada daquilo era ruim, nem os deficientes físicos, nem as pessoas com transtornos mentais, nem as pessoas com sexualidades diferentes, mas eram colocadas à margem da sociedade ou em manicômios, eram torturadas de maneira abomináveis, porque os tratamentos eram à base de eletrochoque, banho de água fria, banho de água quente, ou alternava, fora as medicações, enfim, né? Então, eram vítimas de tudo isso, né? Coisa que a sociedade, eram pessoas que a sociedade considerava inútil, ou então demonizada. Ah, você está assim porque é o demônio, né? Como as pessoas homossexuais ou qualquer outra que fugia às normas vigentes. Por mais simples que ele fosse, até uma gravidez, por exemplo, engravidou e não podia porque não foi no casamento. Também, ou era conventos, né, que era mais tradicional, mas às vezes também nesses locais, né? Então, eu sugiro esse tema para um próximo encontro, sobre a história quando fala da loucura, dessas segregações, né? Por mais que a gente tenha evoluído, eu sinto que alguns retrocessos estão acontecendo, né? Então, assim, a gente teve um avanço, né? Tanto que hoje tem a luta antimanicomial, a homossexualidade foi retirada do DSM, não é considerada doença mais, as pessoas com deficiências físicas, elas estão tendo mais direitos, né? Então, enfim, evoluiu muito. Só que eu sinto que ainda tem pessoas ou alguns grupos que estão surgindo, que eu acho que é o mais preocupante, né? Igual tem grupos novos aí, por exemplo, de neonazistas. Então, eu acho que a gente poderia falar desse tema de uma forma mais ampliada. Porque eu percebo em falas de algumas pessoas, até mais jovens, que é o que me preocupa, esses retrocessos, né? E é necessário também muita coragem para ser quem realmente é, hoje em dia, sem máscara, saber se posicionar frente aos seus princípios e valores, né? E é irônico que nós somos seres únicos, mas quando essa unicidade ela é destoante das demais, aí vai causar repulsa na massa. Então, assim, todo mundo é diferente, mas quando a minha diferença sobressai, então retira essa pessoa. Exatamente. Bom, você que está nos assistindo e ainda não conhece o Grupo Anjos de Luz, vamos nos apresentar. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano, através da escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo assim para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais.
A assistência espiritual é feita dos nossos tratamentos disponibilizados no site. Cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos, são gratuitos, complementares e não dispensam acompanhamento médico. Acompanhe nossa programação online, divulgada de todo o início de mês nas nossas redes sociais. Então, para começar as perguntas da nossa entrevista em si, vamos lá. A diversidade sexual é um conceito amplo que abraça diversos aspectos. Então, na sua visão, Débora, qual o conceito atual de diversidade sexual? Isabela, para explicar isso, eu tenho que dizer que a sexualidade ela está presente em todos os seres humanos desde o início da vida, né? Mas em cada faixa etária, ela é vivida de acordo com o estágio de desenvolvimento. E não tem nada de anormal nisso. Por exemplo, uma criança, ela tem uma sexualidade em relação ao toque, ao contato, mas não é a mesma, óbvio, que um adulto que já passou pela puberdade, assim, enfim. Sexualidade, ela é inerente ao ser humano, tá? A palavra diversidade, ela já é muito mais abrangente. Só que quando ela é seguida da palavra sexual, para muitos conservadores ou ignorantes no assunto, ignorante no sentido de desconhecer, tá? Não é no termo pejorativo, não. Então, eu me refiro nisso. Eles associam a promiscuidade, levianidade, como se o sexual fosse abranger tudo isso, né? Então, a diversidade sexual logo vai abranger coisas promíscuas, né? Literalmente tudo. Eu já vi tantas pessoas associando, por exemplo, homossexualidade à pedofilia, que eu fiquei assim, estarrecida, porque são coisas completamente diferentes. E se a gente for pegar também estatística, os casos de violência sexual contra criança, né, infelizmente, né, acontece, ele acontece mais no âmbito da heterossexualidade, porque a maioria dos algozes são homens, né, que são pais, padrastos, avós, tios, e a maioria das vítimas são meninas. Então, assim, a matemática não bate. E eu digo isso para entrar no fato de que a diversidade sexual é a forma que a pessoa encontra de manifestar a sua sexualidade de maneira saudável e que é inerente a ela. Não é e nunca foi uma escolha. A pessoa, ela não, depois da puberdade, que é quando vem os desejos sexuais, ela não aperta um botãozinho e escolhe necessariamente, eu vou ser isso ou vou ser aquilo. No que diz respeito à atração sexual, a gente tem o homossexual, homo diz de igual, então o mesmo par. Hétero, o oposto. O bissexual, ambos. O assexual, pessoas que não têm o desejo sexual, né? Isso é uma coisa que é manifestada depois da puberdade. Mas a pessoa ela pode ser influenciada, ter experiências mesmo não sendo? Pode, né? Uma pessoa que é hétero, ela pode ter uma experiência durante a juventude por curiosidade, mas não vai permanecer ao longo da vida, porque se não for para ser, não tem como. Assim como o homossexual, ele vai ter experiências héteros, porque talvez seja mais fácil, mas depois de uma certa idade não vai conseguir manter, porque não é dele, né? Não é, igual eu disse, não é uma escolha. E outra confusão que acontece é a mistura que está no campo da atração, que diz respeito ao desejo físico, então, o objeto de prazer. Então, a atração é isso, é quando a pessoa olha para uma outra pessoa e sente uma atração, e o desejo sexual. E que é diferente de gênero. O gênero tem a ver com quem eu sou. Homem, mulher, masculino, feminino. Tem a ver com identidade, não é com atração. Então, é como a pessoa, atração. Então, a sexualidade é o que eu sinto em relação ao outro, e gênero é como eu me vejo no espelho, por exemplo. Eu me olho no espelho, eu me vejo mulher. Eu nasci com o corpo feminino e me identifico com o corpo feminino, mas tem pessoas que não vão se identificar dessa forma, que são as pessoas trans. Então, atualmente, vem surgindo pessoas também que se dizem com gênero fluido, que não querem se rotular como uma coisa ou outra, nem como masculino ou como feminino. E aí já é um campo que eu não vou entrar muito, porque é sobre os não binários, que eu ainda não tenho um conhecimento para poder falar sobre. Os trans é algo mais óbvio, a pessoa, embora ela nasça com o corpo biológico de uma forma, a mente dela não condiz, a identidade dela não condiz com o que ela sente. E é algo que
como eu não faço ideia de como que é que a pessoa se sente, o que eu posso fazer é respeitar. E agora, as pessoas estão trazendo esse conceito do não binarismo, né, que a pessoa ela não se coloca nem como uma coisa ou como outra, ora se sente mais uma homem, ora se sente mais no feminino ou no masculino. Então, como eu não tenho esse conhecimento, eu não vou entrar em detalhes. Mas é aquela coisa, né, por não entender, eu vou primeiro buscar um entendimento maior para depois ter minhas ponderações. Mas também não vou julgar, né? Só que o ataque a essas pessoas são mais fortes, justamente porque elas são mais diferentes, né? Então, pode trazer um pouco de confusão e de entendimento, sim, a quem é mais leigo, né? Igual no meu caso, eu tenho um entendimento um pouco maior e ainda assim eu estou buscando entender. Então, quem tem menos entendimento, a pessoa fica mais confusa, aí causa mais preconceito, porque foi aquilo que eu falei lá atrás, porque é mais diferente, então causa repulsa, ou receio, ou medo, né, ou indiferença, né? Mas isso não dá direito a ninguém de agir de maneira violenta, como eu falei antes. Então, assim, ou você procura entender, conhecer, você não é obrigada a conviver, mas também não é obrigada a agir com violência, que é um grande problema que a gente tem. Nossa sociedade é muito violenta, principalmente quando tem essa questão sexual ou de gênero envolvida. Então, assim, eu até entendo as raízes por trás das pessoas que preferem evitar o contato, né, essa estranheza. Mas seria muito mais simples se elas procurassem entender, antes simplesmente segregar, julgar, e o pior, demonizar, né, que também é muito comum na nossa cultura, que é cristã, que tem algumas religiões têm essa questão de demônio e tudo, e falar que é coisa do demônio, que vai para o inferno, né? Então, e o caráter, se ele é bom ou ruim, ele não é definido pela diversidade sexual, nem pela identidade de gênero, né? Embora muitas pessoas preconceituosas tendem a fazer essa conexão, se a pessoa é trans é porque é mau caráter, se ela é bissexual é mau caráter, o caráter não tem nada a ver não tem nada a ver com a atração que a pessoa sente por outra pessoa, ou como ela se vê enquanto homem, mulher ou fluida, né? Caráter é uma coisa à parte, mas o preconceito vem disso também, as pessoas tentarem colocar essas pessoas como pessoas ruins, como pessoas demonizadas, como pessoas, enfim, indignas, né, de estar na sociedade. Perfeito. E vamos para a nossa segunda pergunta. A doutrina espírita faz referência à diversidade sexual? Olha, a nível espiritual, não, porque do meu pequeno conhecimento sobre a doutrina, o que eu aprendi foi que para os espíritas, o espírito em si não tem sexo, nem gênero, tampouco necessidade sexual, porque essas coisas pertencem à matéria, né? Porque quando ele faz o plano de reencarnação, eles decidem o que precisa passar para evoluir, seja em prol de algum resgate, uma missão, uma superação, ou às vezes são resquícios das vidas passadas, que ainda permanece muito forte no perispírito, né, o que eu entendo, o que eu aprendi foi que o perispírito é que toma aquela forma, que pode ser masculina ou feminina, mas o espírito em si não, ele não tem essa distinção, né? Então, o que o espiritismo não tolera é o desrespeito às regras morais, no sentido de promiscuidade, o uso da sexualidade de forma violenta, algo que fere a si próprio e ao outro. Por exemplo, um caso de abuso. Aí vai estar ferindo a integridade física da outra pessoa, psicológica, né? Então, desde que isso não aconteça, né? Mas, de maneira geral, há adultos que se respeitam, que são fraternos, caridosos, que vivenciam sua sexualidade de maneira a não fazer mal a ninguém, independente se é trans, se é hétero, isso não importa, mas sim o bem ou o mal que se faz disso. Então, enquanto algumas religiões colocam muito em evidência a vida sexual e gênero da pessoa, sobrepondo as características mais importantes, como respeito, apoio aos mais necessitados, entre outras coisas, né? O espiritismo, ele vai de acordo com os valores que aquela pessoa tem. Outra doutrina, né? Fazendo parênteses aqui, como o budismo, ele considera todas as sexualidades como distração da evolução espiritual. Eu acho isso muito curioso, porque ele nem considera, para o budista não importa o que a pessoa é, para ele a questão sexual é uma distração. Já o espiritismo está no caminho certo de respeitar em primeiro lugar, procurar entender, procurar auxiliar naquilo que a pessoa precisa,
né? Principalmente quem está se descobrindo aí na transição, não é falar, olha, você está errado, não é assim, tem que ser. Não, ele procura entender, então, ele não pega nos valores morais, pessoais e julgamentos que ele acha como certo ou errado, porque a pessoa pode ter um valor, não, eu acho que isso é certo ou errado, mas se a pessoa vai diante dele, ele vai tratar com o máximo de respeito, né, evitar o julgamento. E eu me refiro à doutrina e não às pessoas, né, porque a doutrina diz uma coisa, mas as pessoas, elas podem estar num lugar religioso e obter dali aquilo que só te interessa a ela, ignorar que aquilo que deliberadamente aquilo que não quer entender, né? Porque ela quer se manter na ignorância com seus preconceitos. Então, ela tem uma doutrina e está lá uma coisa, o respeito e tudo, mas ela é preconceituosa. Então, aquilo ela não vai registrar e vai continuar. Então, por isso falar, mas fulano é espírita, é extremamente preconceituoso, ou racista, então vamos pôr. A doutrina diz uma coisa, se a pessoa se diz a doutrina, mas não segue, aí, né, tá. O problema não é a doutrina, em si é a pessoa, a evolução que ela está, né? Sim, com certeza. Você falou até o presente momento para nós com propriedade e clareza sobre a aceitação, respeito e inclusão. Então, por isso a gente vai fazer uma pausa estratégica, trazendo a oração da serenidade, para nos fortalecer no caminho dessa aceitação e compreensão. Então, vamos lá. Oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para discernir uma coisa da outra. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo, como realmente são, e não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida, e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. E agora vamos à nossa terceira pergunta. Qual é a principal base de apoio na ótica espírita para as famílias que buscam harmonia nas relações, considerando o desafio de aceitar as diferenças? Eu não sou espírita, só que ao longo da minha vida eu já frequentei bastante centro espírito kardecista para ouvir palestra e tomar passe, porque o que sempre me fez me sentir confortável, acima de tudo, é o amor que a doutrina passa. Foram locais, assim, que eu sempre me senti muito confortável, né? Eu sou nascida e criada pela Igreja Católica, mas eu conheci a doutrina quando eu era criança, como tia, aí eu passei a frequentar palestras por conta própria, um centro perto da minha casa, quando eu tinha por volta de uns 12 anos, a minha avó era daquela católica, apostólica romana, né, então ela tinha muitos preconceitos, né, em relação ao espiritismo, que é outra situação, né, que o espírita passa esses preconceitos pela falta de conhecimento das pessoas. Então eu ia, mas eu ia escondido no início, né, e frequentava. Eu sou muito aberta às religiões que me fazem bem. Mas, assim, eu nunca perdi o vínculo com o catolicismo, mas eu também frequentei budismo muitos anos da minha vida. Então, assim, são 3 religiões, doutrinas que eu me identifico em alguns aspectos, em outros não. Mas a espírita, né, dessas 3, a espírita é a que mais fala de amor, de fraternidade, de caridade e de respeito, né? Os budistas não ficam muito atrás, mas a linha de pensamento deles, ao meu ver, tem mais a ver a não ter apego, né, a simplicidade, enfim. Eu contextualizei isso para explicar a minha forma de pensar, que a principal base é sempre o amor, o acolhimento e o respeito. Até porque a vida íntima e sexual de uma pessoa é algo que não interessa a ninguém, né? Exceto a própria pessoa e a pessoa com que ela vive isso de uma forma consciente, né? De maneira saudável e madura, né? O que os outros têm a ver com a vida sexual de alguém? Mas o que é violento, cruel e invasivo é o preconceito. E dói ainda mais quando vem de pessoas cristãs, porque Jesus mesmo, ele nunca fez discriminação de ninguém, né? Pelo menos do que eu conheço sobre Jesus, quando eu fiz a primeira comunhão, do que eu já li no Evangelho segundo o Espiritismo, do que eu já li em Bíblia, Jesus mesmo, ele não tinha essa distinção, você é isso, você está errado, você vai para o inferno, pelo contrário, ele sempre promoveu o amor,
né? O preconceito de cristãos, eles vai na contramão do amor e da fraternidade que Jesus tanto falou. E os espíritas, e até os budistas, que nem cristãos são, seguem mais Jesus que muita gente que não larga a Bíblia. Então, a família, estando presente, a pessoa se torna mais forte para enfrentar os desafios do mundo. Ela se torna mais empoderada, confiante para ser quem ela é, para correr atrás de seus sonhos, para viver a plenitude da sua vida, para buscar a evolução espiritual. E o fato de vir já com uma minoria já é um desafio em tanto. E a família, quando está ali como base, porque lá fora ela vai sofrer preconceito, isso é um fato. Mas se na família ela tem esse acolhimento, ela tem esse amor, ela se torna mais forte, né? E aí ela consegue ter base, ter força para enfrentar o que está lá. Porque se a família não der essa base, essa pessoa perde as estruturas e, infelizmente, às vezes pode sofrer desnecessariamente o que não era para ela estar sofrendo ali. Então, acho que a base de tudo é o amor, e a família pode, às vezes, não entender, de princípio, às vezes, pode não aceitar, mas quando ela começar a conviver, e se tem amor, ela vai perceber que não é o fim do mundo, que não tem nada de errado ou de ruim com aquilo, e vai dar força, e vai proteger quando for necessário, vai manter a pessoa no caminho certo, vai dar os mesmos conselhos se a orientação ou fosse diferente, se o gênero da pessoa, independente, né, de qual fosse, daria a mesma base para a pessoa. Claro. Seguindo adiante, então, qual a principal mensagem que a doutrina espírita nos ensina sobre a diversidade sexual como uma expressão natural da experiência humana? O que tem gênero e sexo é o corpo material, porque é necessário para a reprodução, né, continuação da espécie, isso qualquer pessoa pode fazer. Um homem não se reproduz com outro, mas quantos já adotam crianças, né, que sofreram violências da própria família consanguínea e cujos pais perderam o poder familiar? A gente tem a fertilização in vitro, que foi tanto utilizada para casais héteros, onde um ou outro é infértil, e também é usado por casais, às vezes, de mulheres que escolhem gerar, né, o próprio filho. Então, para a doutrina, essas peculiaridades de condição humana servem somente para dar ao espírito um corpo e um propósito para que ele possa usar essa encarnação para servir e evoluir. Né? Eu marco muito essas palavras, que me marcaram bastante, que a gente está aqui para servir e evoluir, porque também não existe evolução sem eu servir ao próximo. As necessidades carnais, os espíritos não têm. Então, não faz diferença. O que importa é a conduta correta. E como a verdadeira vida também não é aqui, essa discussão de gênero, sexualidade, etc., eu imagino que pode ser que nem ocorra do outro lado, né? Por tudo que eu já conheci dessa doutrina, é isso que eu suponho. Que por mais que a gente saiba, a gente sabe muito pouco, mas a gente sabe bastante para saber que o amor e o respeito deveria ser inerente a todos, não deveria ser condicionado ao estilo de vida da pessoa, tem que ser para todo mundo, né? Então, a forma como a pessoa está no mundo é para ela servir e evoluir, e aquilo, por algum motivo, foi escolhido ou foi projetado. Mas a vida espiritual, por não ser daqui, ela não tem não vai ter esse julgamento, né, à medida que a pessoa foi evoluindo. Excelente. E após essa nossa conversa, né, eu vou trazer uma frase para a nossa reflexão, que é: a diversidade é o que nos torna únicos, e a inclusão é o que nos torna completos, de Franklin S. Carter. E fica como uma reflexão para todos nós. Agradeço a sua presença, Débora Gomide, e passo a sua palavra para as considerações finais do programa de hoje. Então, eu gostaria de pedir às pessoas, vamos procurar primeiro sempre entender, compreender, analisar os contextos, saber ouvir, principalmente, ouvir, né? Mudar as lentes com as quais a gente aprendeu a ver o mundo, né? Sair daquela caverna de Platão, né? Tem aquele mito que a pessoa fica escondida, tem medo de conhecer o externo, né? Ter muito cuidado com julgamentos, porque antes de a gente ser qualquer coisa, somos seres humanos, e é isso que importa. É o nosso caráter que importa e o respeito mútuo que importa. Então, é cuidar da própria vida,
e deixar o outro viver a dele. E a gente só deve cuidar da vida do outro se for para fazer um bem maior. Mas o bem maior é não um bem mascarado de preconceito e julgamento, é o bem maior legítimo, de acordo com o que aquela pessoa precisa, certo? Agradeço novamente pelo convite, eu gosto muito de estar aqui com vocês, porque cada vez que eu venho, a temática sempre me faz refletir e me faz estudar novamente, né? Às vezes alguma coisa se perde, a gente vai lá, estuda de novo, e eu gostaria só de sugerir, né, se possível, alguns temas para próximos encontros, que é sobre a inteligência emocional e a comunicação não violenta, que eu acho que ela cai muito bem nessa questão de, como diz a frase, né, a diversidade é o que nos torna únicos. A inclusão é o que nos torna completo, mas a forma como as pessoas lidam com a inclusão e com a diversidade é de uma forma violenta e uma forma onde inteligência emocional não há. Então, a pessoa aprendendo talvez a lidar com isso, ela vai conseguir aprender a lidar com o próximo. Muito obrigada, viu, gente, pelo convite. Estou aberta, sempre que precisar. Nós aqui agradecemos. Então, pessoal, até o próximo programa. Recebam o nosso abraço fraterno. E agradeço novamente a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Asterion, representada pelo Dr. Helmut, mentor espiritual do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Até a próxima. Tchau, até a próxima.